Olá, queridos, graça e paz. Geralmente, as pessoas nos procuram para ouvir a nossa opinião em relação a determinados assuntos polêmicos que envolvem a vida cristã. E eu espero ser muito autêntico em minhas posições, não pretendo recorrer a meras percepções humanas, mas aquilo que eu entendo como princípio bíblico. E a polêmica do momento é se o cristão pode ou não pode ouvir música secular. Bem, eu diria que não. Essa é a minha posição. Eu pretendo responder essas questões por meio de uma prosa. Isso é uma forma direta, clara e objetiva de responder sem muitos arrodeios. Agora, já que você conhece minha opinião, eu quero apresentar as razões que me levam a acreditar que não é recomendável e aconselhável um cristão ouvir música secular. Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro que não é pecado, tá? 1 João capítulo 3, versículo 4 vai nos dizer que o pecado é a transgressão da lei. Não existe uma lei específica proibindo o cristão de ouvir canções seculares. Sendo assim, eu não posso dizer que é pecado. Porém, é muito importante fazer a distinção entre pecado e impureza. A Bíblia nos fala sobre isso no Pentateuco. Existia pecado e impureza. Pecado era transgressão da lei. Impureza era erros cometidos. E eu considero ouvir música secular um erro cometido. O pecado, para ser purificado, ele exigia sangue. A impureza, para ser purificada, ela exigia água, porque existia uma certa contaminação. Da mesma forma, eu vejo que ouvir música seculares, ela traz uma contaminação da mente, uma contaminação no coração, de emoções, de sentimentos, chega até a cauterizar uma mente que ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Então não é aconselhável, não é recomendável. É importante também enfatizar aqui que há uma distinção entre música sacro e música secular. O que significa isso? Bom, sacro advém de sacramento, que é o envolvimento com o sagrado, que é a transmissão de comunhão. Então, essas músicas que são consideradas cristãs, elas estão relacionadas ao termo sacro. Bom, muito comum hoje chamar de gospel, né, cujo sentido no inglês significa evangelho. Né? São músicas cristãs que despertam a espiritualidade. Porém, a música secular, ela tem um sentido de secularismo, não tem nada a ver com século em relação ao tempo, não. Secularismo é justamente a intenção filosófica de separar o homem de toda influência religiosa, de toda influência sagrada, de toda influência divina. Então, o termo secular já está dizendo, sim, distinto, separado de Deus. Não convém ao cristão ouvir. Bom, trazendo as definições do que é sacro e sacramento, do que é sacro e do que é secular, deixa eu explicar os três tipos de canções que existem. Existe a iluminação divina. Não existe canções inspiradas por Deus, tá? A única coisa inspirada por Deus é a Bíblia, a autoridade máxima sobre as nossas vidas, única regra de fé e prática. Se eu digo que um louvor, uma pregação foi inspirada, eu estou dizendo que ele está no mesmo patamar de autoridade da Bíblia e isso não pode. Somente a Bíblia é infalível em nossas vidas, indestrutível. Somente as Escrituras Sagradas, ela tem esse poder de ser infalível, indestrutível e tem um outro I aí, indestrutível, inerrante. É exatamente isso. Inerrante. Pois bem, expliquei, né? Então, iluminação divina também não significa que toda música gospel, toda música sacro, ela é iluminada por Deus. Tem muita música que são ruins. Eu não questiono nem a questão da repetição, porque na Bíblia nós encontramos expressões repetitivas, tanto pelos anjos que dizia santo, 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 como pelos sacerdotes que dizia que o Senhor é bom, né, e sua misericórdia dura para sempre. Não me refiro a isso, me refiro a mantras que tem um propósito de induzir a pessoas a determinadas situações. Então tem muitas canções gospel que são mantras e que não edificam, então não significa que é todo tipo de música gospel, sacro que nós vamos ouvir. Algumas não edificam e nós precisamos do discernimento. Bom, segundo lugar, existe a música que é criatividade humana, sim. A graça comum concede ao homem capacidade
de escrever, de compor, de entoar canções que são interessantes. Por exemplo, um hino nacional. Podemos ou não podemos cantar um hino nacional? Eu vi uma história de uma igreja que proibiu o hino nacional por causa do refrão que diz: ó, pátria amada, idolatrada Brasil. Esse termo, idolatrada, causou escândalo. Gente, dentro da música existe a liberdade poética, né? A liberdade de expressão. Tudo isso deve levar em consideração. Eu não vejo problema nenhum de cantar um hino. Eu acredito que cantar um hino no altar, na igreja, é um ato cívico, seja da sua nação, do seu estado, da sua cidade. Porém, eu não sou a favor de entoar canções seculares dentro da igreja, sabe? E isso me faz lembrar de Nadab e Abiú, que apresentaram fogo estranho no altar da adoração e foram fulminados. E a teologia liberal, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e aqui no Brasil, algumas igrejas estão entoando canções seculares e isso não é recomendável e aconselhável. Bom, existe sim essa criatividade humana que a gente pode acompanhar em um filme, que a gente pode acompanhar em uma apresentação de peça teatral. O que a gente não pode é permitir que essas canções, com suas letras, com suas intenções, venham influenciar a nossa vida. Uma coisa é você ouvir essa canção em determinada situação, outra coisa é você se tornar isso uma prática de devoção, de contemplação. Não, o cristão não pode fazer isso. E terceiro lugar, só a nível de conhecimento, além da iluminação divina, além da criatividade humana, existe sim aquilo que nós chamamos de revelação demoníaca. São músicas que advêm de psicografia, sabe? A pessoa sai de si, recebe uma entidade, começa a escrever, e talvez você não saiba, mas muitas dessas canções grandes artistas receberam através de pactos satânicos, enfim. Não quero me adentrar nesse assunto porque existem muitas mensagens subliminares nas canções que são inspiradas, ou melhor, reveladas pelos demônios, e não tão subliminares, né? As mensagens hoje têm se tornado mais explícitas possível. Então é muito claro identificar, e eu poderia citar aqui inúmeras canções seculares que de fato não trazem nenhuma edificação e o cristão deve evitar. Bom, eu queria também agora apresentar os 3 motivos que me levam a ser totalmente contra a prática de um cristão ouvir a música secular. Primeiro motivo, propósito. Bom, a música é uma expressão de adoração. Ela existe na eternidade antes da fundação do mundo e dos séculos. Ela surgiu em Deus, não foi inventada nem criada por nenhum homem. Deus estabeleceu a música visando a adoração ao seu nome. Isso é o que está escrito em Isaías 43, versículo 21, em Efésios, 1º capítulo, versículo 12, onde Deus vai dizer: eu os criei, eu os formei, eu os fiz para o louvor do meu nome. E um exemplo que nós encontramos é na cultura de Israel. Nós não encontramos Israel entoando canções seculares de outros povos. Ao contrário, o que há são os povos insistindo para que Israel entoasse canções, né, que de fato trata-se de devoção a Deus. Um exemplo é o Salmo 137, quando o povo de Israel está no cativeiro babilônico. Algo incrível é que os babilônicos pedem ao povo judeu: cantem, entoem canções de adoração ao seu Deus. E o que eu acho interessante, queridos, é que antigamente os povos pagãos eram influenciados pelas canções de adoração do povo de Deus. Hoje em dia, o povo de Deus está sendo influenciado pelas canções pagãs. Que diferença terrível! Reflita no Salmo 137, você vai ver isso, que antigamente o povo de Deus não era influenciado com canções seculares e pagãs. Ao contrário, os povos pagãos que eram influenciados pelas canções do povo de Deus. Bom, em primeiro lugar, o propósito. Em segundo lugar, a essência. A música é um elemento espiritual. Não podemos negar a espiritualidade que existe através da canção. Você deve se recordar da passagem que está escrita em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 e 23, onde o rei Saul se encontrava oprimido, possesso de espíritos malignos que vinham perturbar. E aí ele convida o jovem pastor, que depois se tornou o grande rei Davi, para entoar canções através de harpa, canções de adoração. E os espíritos malignos simplesmente eram expulsos e aquela vida oprimida era liberta. Com isso eu aprendo
que a canção ele tem esse poder tanto de expulsar determinados espíritos como de atrair outros espíritos. Então, quando você está cantando, você está atraindo algo sobre a sua vida. Você pode acompanhar o depoimento de Sara Shiva. Ela é filha dos influentes músicos e artistas de cenário nacional, bastante conhecido como Pepeu Gomes e Baby Consuelo, né? Essa jovem teve um encontro com Cristo e a partir de então ela disse que não cantava mais músicas que fossem seculares por causa de todo o envolvimento. E ela explica que a música desperta sensualidade, desperta lascívia. Muitas pessoas cometeram suicídio por causa das canções. Então existe um elemento espiritual que nós como cristãos não podemos ignorar. Ora, convenhamos, temos a mente de Cristo, precisamos agir com discernimento. Terceiro lugar, a essência, não é? Terceiro lugar, o efeito. Falamos, em primeiro lugar, o propósito, segundo lugar, a essência, terceiro lugar, o efeito. A música, ela tem uma influência comportamental. Se você entoa canções de alegria, você atrai sobre a sua vida alegria. Se você entoa canções de tristeza, você atrai sobre a sua vida tristeza. Ora, isso é mais lógico do que evidente. E um testemunho interessante é de Rodolfo Abrantes, ex-integrante da banda Raimundos, quando estava no auge do seu sucesso. Esse homem teve um encontro com Cristo e ele deixou todo o glamour, toda a fama, todo o status, todo o sucesso de uma celebridade artista para se tornar um servo adorador. E ele identifica, eu vou deixar os testemunhos tanto de Shiva quanto de Rodolfo Abrantes aqui no comentário, para que vocês possam acompanhar. Ele disse que a música era um registro de sua vida e ele influenciava uma massa de jovens e adolescentes que acompanhava. E, de fato, a música ela tem essa influência comportamental. E nós devemos estar atentos, porque a música, sempre digo isso, que se para Rodolfo Abrantes era um registro de sua vida, para mim, a música é uma trilha sonora. Houve um momento em minha vida que eu passei por um lugar e ouvi uma canção. E parei para ouvir aquela canção. E na medida que eu dava atenção àquela letra, aquela música em si, despertava em mim desejos, atrações, lembranças de momentos, de pessoas que não existem mais. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo e começou a ressurgir o velho homem e eu percebi que aquilo não me trazia nenhum tipo de edificação. Naquele momento eu percebi que a música secular não é recomendável para um cristão. Ela tem esse efeito nostálgico e ela gera essa trilha sonora e você há de convir comigo que quando você escuta uma música secular você vai lembrar de um passado que Cristo já jogou no mar do esquecimento e você tenta relembrar e ressurgir o velho homem. Isso não vai nos fazer bem. E a Bíblia vai nos dizer em Salmo 87, versículo 7, algo incrível. Os cantores e tocadores de instrumento entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Maravilhoso isso. Você que está me ouvindo, você não precisa buscar inspiração em música secular. Seja você cantor, seja você que toca algum instrumento, você não precisa buscar inspiração em fontes seculares. Olha o que o salmista disse, a nossa fonte está em ti. Em Deus nós encontramos a inspiração devida para as nossas vidas. E por fim, para concluir, o conselho do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, é: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, de fato, mas como cristão, escute isso, nem tudo me convém, nem tudo me convém. E aí nós encontramos conselhos bíblicos, como por exemplo o conselho de Davi, que ele disse o seguinte: as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Como eu posso agradar o coração de Deus se a minha boca se torna uma fonte de água amarga e água doce? Como eu posso? Não pode. Um outro conselho do apóstolo Paulo
é justamente o que se encontra em Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Efésios capítulo 5, versículo 19. Bem, queridos, existe uma diferença enorme. Não sei se você percebeu entre a música secular e a música sacro. Eu diria que a canção secular, ela desperta, sabe? Ela desperta, ela encanta os ouvidos. Mas o louvor de adoração, ele converte o coração. É por essa razão nós encontramos diversos vídeos circulando na internet de artistas seculares e adoradores de altar, e você percebe a diferença. Eu já vi e te incentivo a procurar sobre isso. Você vai ver eles em programas de televisão onde os entrevistadores, onde os repórteres, onde os apresentadores ficam comovidos e vão a lágrimas, porque é algo diferente no louvor. Deus habita no meio do louvor, no louvor do seu povo. Tem muitos artistas cantando canções, e o efeito não é o mesmo. Tem que ter aliança com Deus para poder viver a atmosfera de poder, de graça e de unção. Então, ouvir música secular não é pecado, mas é um erro. E se é um erro, você como cristão deve evitar. Por isso está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço do pecado que tão perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não perca seu tempo ouvindo músicas que não trazem edificação. Eu poderia citar inúmeros textos bíblicos que falam sobre pensarmos nas coisas do alto, de buscarmos nas coisas do alto, de vivermos aquilo que de fato traz edificação, porque se morremos em Cristo, devemos viver para Cristo. Bem, queridos, esse vídeo é sem corte, é assim, ó, direto, como uma prosa. A prosa é uma forma literária de transmitir uma ideia de maneira clara, direta e objetiva, sem corte. Essa é a minha posição. Agora eu pergunto, e a sua conclusão? Qual é? Você acredita que pode ou não pode? Bom, seja livre para opinar e que Deus traga sempre o entendimento à luz da sua palavra. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.